professora Denise Monte Braz, do Departamento de Botânica, do Instituto de Biologia aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E qual é a sua formação? Eu sou formada em Biologia aqui pela Rural, tenho mestrado em Taxonomia Sistemática pela Universidade Federal de Viçosa e o doutorado também em Taxonomia Sistemática pela Unesp de Rio Claro, São Paulo. Desde quando está certificado no Rural? Desde 2006. Eu fiz o concurso para professora efetiva em 2005, mas fui chamada em 2006. E o que a senhora faz além do Jardim Botânico? Bom, o Jardim Botânico atualmente eu estou na vice-coordenação, né? Na verdade, eu trabalho com pesquisa em taxonomia e florística, né? Sou responsável pela disciplina organografia vegetal, dou aulas de sistemática vegetal práticas também, em colaboração com o professor Pedro Germano, e trabalho atualmente na vice-coordenação do Jardim Botânico na parte acadêmica. Mas a minha linha de pesquisa é com taxonomia especial da família Acantharaceae e com florística de uma forma geral. Estudos florísticos. Desde quando você está lá como vice-coordenadora do Jardim Botânico? Como vice-coordenadora, eu estou desde junho desse ano, nos 2 anos anteriores, de 2011 e 2012, eu estive como coordenadora, né, e agora uma outra professora assumiu a coordenação e eu estou como vice-coordenadora. Mas eu já estou trabalhando no Jardim Botânico da Universidade desde 2006, quando eu entrei aqui na universidade, desenvolvendo projetos de pesquisa lá, né? Mas na coordenação eu só entrei em 2011. Qual é o intuito de criar o Jardim Botânico dentro da faculdade? Bom, o Jardim Botânico ele foi fundado em 1980 pelo professor José Lobão Guimarães, que era professor da área de botânica na época, depois a área virou um departamento, né? E ele foi um grande lutador por esse Jardim Botânico aqui, para ter o objetivo, nessa época, né, em 1980 não haviam regras para jardins botânicos, né? Legislações específicas, nada disso, né? E ele fundou esse Jardim Botânico principalmente com o objetivo de servir como área experimental para estudos e também para servir para material para as aulas de morfologia e sistemática vegetal. Esse foi o grande objetivo da fundação do nosso Jardim Botânico, naquele momento. Qual a importância de ter e manter o Jardim Botânico? Bom, então, a partir da Eco 92, que vocês já devem ter ouvido falar, né, a primeira conferência mundial sobre meio ambiente, uma nova conscientização mundial a respeito do meio ambiente e de conservação de espécies, né, foi difundido no mundo inteiro, né, e também aqui no Brasil. E nesse evento foi, né, dado início da Convenção para a Conservação da Flora, né, da Biodiversidade Mundial, em especial da flora. E, a partir daí, os países do mundo inteiro passaram a se preocupar com isso e, nacionalmente, né, o Ministério do Meio Ambiente foi criado também nesse momento e passou a gerir leis e resoluções, né, uma legislação específica nos jardins botânicos. E a partir dessa Rio 92, a Convenção sobre a Diversidade Biológica traçou, né, objetivos específicos para o funcionamento dos jardins botânicos, né? Então, a partir daí, os jardins botânicos pararam de ser apenas um local de cultivo de plantas para lazer e passaram a ter um papel fundamental na conservação de espécies, né? E durante a minha coordenação no Jardim Botânico, no ano de 2011, nós conseguimos, né, o registro oficial do Jardim Botânico aqui da Universidade junto ao Ministério do Meio Ambiente, né, para você ter um Jardim Botânico registrado junto ao Ministério do Ambiente, você tem que cumprir uma série de quesitos, né, com vários quesitos, mas em cima de um pilar principal, que é conservação de espécies, né, principalmente
de espécies nativas e principalmente de espécies ameaçadas de extinção, né? Então, um jardim botânico ele deve ter produção de musas de espécies nativas e prioritariamente de espécies ameaçadas, né? Deve ter atividades de educação ambiental para que a preservação do meio ambiente seja difundida, né? E ter atividades de pesquisa, né? Então, o Jardim Botânico ele parou de ser um local simplesmente para cultivo de plantas e passou a ter que ter objetivos, né? Que sejam comprovados para que o Jardim Botânico seja credenciado junto ao Jardim Botânico. Então, o papel fundamental dos jardins botânicos no Brasil e no mundo inteiro é esse, né? De conservação de espécies nativas, para a recuperação de áreas, representantes de ecossistemas nativos, né, que possam servir à recuperação de áreas, a educação ambiental e desenvolver projetos de pesquisa, né? Então, existem vários requisitos, né? Tem coleções de plantas vivas, coleções de plantas catalogadas, corpo, né, funcionários, etc. Mas os 3 pilares principais, né, são a educação ambiental, a pesquisa e a conservação de espécies. E, atualmente, a gente tenta manter o Jardim Botânico local focado nessa direção, né? Para que a gente passe para categorias elevadas dentro dessa categorização do MMA. Nós entramos na categoria mais baixa, né? As categorias são de C, A e B. A categoria A é a categoria mais avançada, como exemplo de um jardim botânico da categoria A, tem o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Então, as nossas metas, né, são atingir, cumprir todos os requisitos para a gente ser categorizado também, né? Até chegar numa categoria A de Jardim Botânico. Como faz para manter o Jardim Botânico? Bom, para manter o Jardim Botânico, considerando esses 3 pilares, a gente precisa, então, né, de muita gente trabalhando junta, né, trabalhando de forma integrada, né, então nós precisamos, dentro desse pessoal, todo o pessoal de infraestrutura, segurança das coleções, né, então é importante a gente ter segurança, porque a gente tem espécies ameaçadas, tem espécies importantes economicamente, né, valorosas, né, então o funcionamento administrativo do jardim, né, que envolve visitas, organização de coleções, organização de acervos, almoxarifado, tudo isso, né? Então, todo o funcionamento do jardim são áreas verdes que requerem cuidados, né? Então, precisa de pessoal de campo, né? Bastante pessoal de campo, gente que trabalha com poda, com jardinagem, com plantio, né? E, além disso, precisa de educadores, pesquisadores, né? E especialmente de pessoas que trabalham com essas áreas, né, para manter esses requisitos básicos no Jardim Botânico, né? E que essas pessoas trabalhem de forma integrada, né? Porque o pesquisador ele também pode estar difundindo a educação ambiental, né? Você não precisa ter obrigatoriamente um pesquisador segregado do educador e vice-versa, né? Então, o Jardim Botânico, para funcionar plenamente, precisa de muita gente em muitas áreas. Obviamente, né? Em geral, áreas relacionadas ao meio ambiente, plantas, né? E as áreas biológicas, mas de uma variedade de sub-áreas, né? Interagindo aí para que essa estrutura toda funcione, né? De esses tipos. Como é a infraestrutura do Jardim Botânico? Bem, atualmente a infraestrutura do nosso Jardim Botânico, ela é pequena para a nossa realidade, nós temos pretensão de expandi-la. Ela atualmente conta com coleções vivas, a principal coleção viva é o arboreto, são a coleção viva de árvores, né, que são principalmente representantes da Mata Atlântica, com alguns representantes de espécies ameaçadas, desse ecossistema e de outros, né. Estufas algumas, né, mas que também deveriam ser mais adequadas, e uma sede, né, que consta de uma biblioteca local, um pequeno auditório, pequenos laboratórios, né, mas um espaço ainda que está se tornando, ainda que nós temos, que já está se tornando insatisfatório, né, para as atividades que nós temos. A nossa pretensão é
fazer dos prédios, né, para que as coisas se desenvolvam de forma mais adequada. Né? Então lá nós temos, além das coleções vivas, coleções hidratadas, carpoteca, temos o herbário, o registral, temos a biblioteca, mas fica tudo localizado praticamente dentro da sede, exceto as coleções vivas que estão externamente. Então, arboreto, coleção de plantas medicinais, viveiro de plantas nativas, temos um bromeliário, um orquidário, né, que ficam também em casinhas separadas, né, porque são plantas muito visáveis, né, então tem que ter um cuidado especial. Né. Enfim, a nossa infraestrutura é simples ainda, a gente precisa expandi-la, né? É uma meta. Quais disciplinas podem envolver Jardim Botânico? Olha, das disciplinas que vocês conhecem, né, que vocês fazem no ciclo básico, todas elas, né, aqui da botânica, né? Morfologia vegetal, orgânico, sistemática, anatomia, né? Então, são as ciências básicas da botânica. E fora isso, toda a parte de cultivo, né, de estudos de espécies florestais e os desdobramentos das áreas da botânica. Né? Então, estudos de fenologia, de germinação, de propagação, né, estudos de interações biológicas, né? Quem são os animais polinizadores, quem são os animais dispersores, aquelas espécies que estão trazendo animais, estão trazendo fauna, aquilo ali está propiciando uma regeneração qualquer, né? Então, são muito variados os estudos, né? Abrangendo todas as áreas aí agrárias, né? Engenharia florestal, engenharia agronômica, ciências biológicas, né? Tudo que se pode estudar com uma espécie vegetal pode ser feito no jardim botânico, né? A senhora tem alguma linha de pesquisa? Sim, eu trabalho com taxonomia, especialmente da família Cantacea, né, que foi o grupo que eu estudei no meu mestrado e no meu doutorado, mas acabamos trabalhando com taxonomia de uma forma geral, né, então eu trabalho com estudos taxonômicos em Cantacea, no Rio de Janeiro, especialmente no Parque Curiosa, em Itaguaí, em Paracambi, a área que a gente está explorando agora, uma área de vegetação natural. E também nessa área eu trabalho de florística, né, de fitosociologia, de fitogeografia, com espécies arbóreas também, porque o grupo que eu trabalho são espécies herbáceas e subarbustivas. Então, com essas espécies eu trabalho em taxonomia e biologia reprodutiva, vendo polinizadores, quem poliniza, né? E a taxonomia delas. Quem são essas espécies, onde ocorrem, né? São espécies endêmicas, são espécies de ampla distribuição. Quais são as características, como que reconhece aquelas espécies no campo? E na parte das arbóreas, né, o conhecimento da floresta de uma forma geral, né? Sociologia e florística, né? Mas tem um grupo específico, enfim, são estudos florestais no Jardim Botânico. A gente, na verdade, tem uma expectativa que eles se tornem mais constantes, né? E mais frequentes, né? Porque, em geral, os professores orientadores que estão lá no Jardim Botânico são muitos da biologia, né? Nós já tivemos alguns professores da floresta participando, como vocês são alunos da floresta, né? Seria interessante, né? Nós já tivemos alguns professores da floresta participando, mas atualmente não estamos com ninguém, né? Então seria muito interessante, né? Isso também pode ser um convite, né? A gente convida os professores para participarem de palestras e sempre que a gente faz eventos lá, a gente procura chamar de todos os institutos e os professores da floresta vão sempre, né? Enfim, e eu acho que isso vai caber muito a vocês, né? Então, os alunos muitas vezes podem levar os professores, né? E, como eu disse a vocês, a nossa principal coleção no Jardim Botânico é de plantas arbóreas, né? São plantas, principalmente a nossa principal coleção é o arboreto, são plantas arbóreas e principalmente da floresta atlântica, né? Então, é um local que pode ser incrementado em espécies, principalmente espécies ameaçadas, né? E aí a gente está querendo desenvolver projetos específicos para
produção de mudas de espécies ameaçadas, né? Então a gente está vendo áreas de vegetação natural e tentando coletar esses propagos para trazer para reproduzir, né? Então isso vai estar diretamente relacionado com a área de floresta, né? Totalmente. Fora isso, os diversos estudos ecológicos com as espécies florestais que estão lá, né? A gente tem vários representantes de várias espécies, né? Então, estudos ecológicos, obviamente, é um cultivo ex situ, né? Fora do local natural, mas não deixa de ter importância, né? Então, observações de padrões fenológicos de espécies arbóreas podem ser comparados em cultivo ex situ e in situ, né, utilizando espécies daqui, né, como a espécie se comporta, enfim, mil comparações podem ser feitas. E fora isso, né, há um incremento de novas espécies. A área do Jardim Botânico ainda tem área para ser explorada, a gente tem uma pequena área de regeneraçãozinha natural que a gente deixa lá, e outras áreas que os indivíduos arbóreos estão crescendo, e essa vai continuar sendo a principal coleção de jardim botânico, né? O arboreto, né? E havendo plantas arbóreas, eu acho que está toda a associação feita, né, com os floresteiros, né? Sejam alunos, sejam professores. Então, é um campo, né, aberto e, enfim, que vocês ocupem, né, também, né, essa área. Então, nesse próximo edital, tem lá vagas só para engenharia florestal, né, para a área de floresta, né? Então, é importante que a floresta integre esse corpo do Jardim Botânico. A gente acha que é fundamental, né? Os meus bolsistas lá sempre foram alunos da floresta, né? Eu já tive 4 bolsistas lá, e os 4 alunos eram alunos da floresta, né? Então, os alunos da floresta, embora os professores, os alunos da floresta estão sempre lá, né? Como nossos estagiários, bolsistas, etc. Então, os alunos têm estado lá, né? E a gente quer que os professores também vão.